Como somos agradecidos por fazer parte do Teu povo, Senhor, por ter o Senhor em nossa vida como nosso absoluto, como nosso tudo, e saber que não estamos caminhando sozinho, Pai. E como diz a Tua palavra, que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará. Estamos nessa passagem terrena, mas confiantes e tranquilo, porque o Senhor tem estado conosco. Somos gratos, Pai. Agora temos cantado, louvado o Teu nome, e vamos meditar na Tua palavra, que é o alimento para as nossas almas. Unja cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Alguns faltaram, né? O irmão Natanael não veio, a irmã Keila, talvez viajaram, né? Por causa do feriadão. Mas nós estamos aqui. E eu quero falar um assunto que me veio agora no final ali, que está em Êxodo capítulo 33. Nós estivemos ali em Santa Rosa, né? Ontem, depois do culto, dormi ali para fazer o funeral do pai da irmã Osni ali. Ele não congregava conosco, mas aí a irmã Osni pediu para a gente ir ali, estivemos ali. E voltamos, chegamos 12:30 em casa. E aí estamos para participar, né, da palavra de Deus. E aqui é o melhor lugar para nós estar, né? E Deus sempre tem o alimento, por isso que temos que ser agradecidos, né? Quero ler o 33, versículo 1, e depois eu vou pular para o versículo 12. Êxodo 33. E nós vamos meditar como é precioso nós fazer parte do povo de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os aveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Agora vamos pular para ganhar tempo no versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu dizes, fazes subir a esse povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo? E tu disseste, conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Senhor, unja as tuas palavras para que possamos
compreender de forma clara o significado, a importância dessas palavras, Pai, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu estava ali meditando no que iria falar. Então me veio esse título, O Absoluto. E eu fui, claro, nós sabemos que o absoluto é tudo, né? Mas eu fui procurar no dicionário para pegar na íntegra o que significa o absoluto. O absoluto é aquele que subsiste por si próprio, independente, autônomo, que não tem limites, não sofre restrição, ilimitado, irrestrito. É o nosso Deus, né? Aquele que não tem limite, que subsiste por si mesmo, é o nosso Deus, o nosso absoluto, tudo, né, na nossa linguagem. E nós sabemos que o irmão Brana, como estudante bíblico, ele ficava a pensar, lia essas histórias de Moisés e pensava, como pode Moisés aconselhar a Deus? Como pode Moisés se parar na brecha, né? E dizer, se o Senhor não ir conosco, não faça nós subir daqui. Quer dizer, nós não vamos. E então ele entendeu que era o Espírito de Cristo em Moisés intercedendo. O Espírito de Cristo nos profetas, o Espírito de Cristo em Isaías, em Jeremias, em Zacarias, em todos eles, né? E Deus, Ele trabalha através do seu povo. Agora, coitado da pessoa quando ela pensa que ela é alguma coisa e deixa o maldito orgulho tomar conta. E o irmão Brana, eu não li, né? Mas eu lembro de algum pregador citar, né? Não lembro de ter lido, né? Que o irmão Brana disse que Deus tem dificuldade de encontrar um homem humilde, abençoar e ele se manter humilde. Como? Mensagem humilha-te. Então, essa é a realidade. Às vezes, quando atinge aquele topo, né, pensa que ele tem que ser o papinha, que o mundo não gira sem ele. E aquele que nasceu mesmo para ser um líder nato, que Deus usa mesmo, ele é líder automático. Aí tem aqueles que tentam imitar aquele outro, não conseguem, às vezes ficam atirando pedra. Mas Deus é o nosso absoluto. Deus é quem manda. E o sucesso nosso é se nós pudermos, né, né, se entregar nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar. E se nós puder, com a graça de Deus, temos podido, né, deixar Ele entrar no nosso coração e nos guiar. Esse é o sucesso. É Deus, como a Bíblia diz, o mistério que esteve oculto e foi revelado, disse Paulo, que é Cristo em vós, esperança de glória. Então nós vemos que Moisés guiando 2 milhões de pessoas, e o problema é que a Bíblia diz que subiu a multidão mista. E o problema é que a Bíblia também diz que a pregação do Evangelho não tinha misturado com a fé deles. Quando as coisas estavam tudo bem, eles estavam felizes. Quando passaram o Mar Vermelho, né, fizeram um Pentecostes, mas logo depois já vinha a murmuração. Quando viram os sinais e as interferências de Deus no Egito, eles
ficavam felizes e rejubilantes, né? Quando viram Deus tirando eles como... Veja como é o ser humano, e nós somos o ser humano. Agora, é o que disse Moisés, quer ver? Quero ler aqui. Disse, irá... Onde ele diz aqui? Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Quer dizer, o Senhor vai conosco ou não vai? Por acaso não é por o Senhor estar conosco que nós somos diferentes? Agora, o Senhor anteriormente disse que o Senhor não ia. Anteriormente, o Senhor disse que ia enviar um anjo, mas o Senhor não ia. Mas, se o Senhor não for, então vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos sair daqui. Porque, quer dizer, o resultado está em Deus estar no nosso meio. E nós vemos que o povo, mesmo como eu disse, vendo todos os sinais no Egito, porque era uma multidão mista, né? Tudo, quando marcharam, veja, tendo como liderança o sobrenatural. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Mas quando chega no Mar Vermelho, aí eles de novo se aborrecem, eles começam a murmurar. E se nós olhar no âmbito natural, eles tinham razão ou não tinham? Olhando naturalmente. A coluna de fogo estava guiando, certo? Coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite estava guiando. Mas agora, aqui chegou na borda do Mar Vermelho. Por isso a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espiritual, porque se discerne espiritualmente. Parou, porque aqui tem o mar e nós não temos barco para atravessar. Do lado as montanhas, nós não temos como subir. E atrás vinha a poeira de Faraó atrás deles. Isso é o que se repete em nossas vidas muitas vezes. Nós, pela graça de Deus, temos sido guiados pela coluna de fogo, a mesma que foi fotografada sobre a cabeça do nosso profeta. Temos visto também os sinais. Aqui está um sinal, coração novo. E quantos outros ainda que nós temos visto? Mas muitas vezes nós nos deparamos com o Mar Vermelho. E do lado as montanhas e atrás o inimigo. Mas aí é onde nós devemos lembrar quem somos. Fazer como Moisés. Fazer como Davi fazia. Como ele disse nos Salmos, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus dos exércitos. Quer dizer, a minha segurança não está nos meus carros, nos meus cavaleiros. Quer dizer, os meus carros e os meus cavaleiros poderão ser o armamento que Deus vai ungir, usar para me libertar, mas a potência está em Deus. Uns encurvam-se e caem, ele não diz assim? Mas nós permaneceremos em pé. Então, a história sempre vem se repetindo. E muitas vezes Deus tem se irado, com certeza, principalmente no nosso tempo de Laodiceia, que como a Bíblia diz que não és frio nem quente, mas eu creio que em meio a esse povo misto de novo, em meio a esse povo que se diz cristão,
Podemos também dizer em meio ao povo que se diz da mensagem, porque por dizer eu sou da mensagem, isso não quer dizer que somos salvos. Nós somos salvos se nós ter o Espírito Santo. Em meio a tudo isso, em meio a esse povo misto, Deus tem homens e mulheres que Ele pode confiar. Deus tem homens e mulheres que têm o Espírito de Cristo. O poder da intercessão. A história se repete. E você veja, Deus disse assim, como é que Deus disse ali? No versículo 14 disse, pois irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, daí ele deu mais uma, daí que ele falou, então disse, se a tua presença não for conosco, não faça subir daqui. Como, pois, ele queria uma prova, como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Deus é tão glorioso, né, que Ele se submete a nós. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome, Moisés. Quer dizer, esse povo aí, a maioria é obstinado, mas você, Moisés, achaste graça aos meus olhos. Deus, irmãos, Ele é literalmente quem manda. Aí me veio na memória, agora ali, aquela mensagem que eu preguei, primeira mensagem que eu preguei no roteiro, tanto daqui como de Erechim, que o título é Quem é o Chefe? Creio que foi esse. Alguma coisa assim, mas me veio esse hoje. Quem é o chefe? Quem manda? Melhor, a mensagem que eu preguei é Deus não perdeu o controle, né? Mas eu preguei há algum tempo essa mensagem, quem é o chefe? E aí nós temos que perguntar, quem é o chefe? Quem que manda? Quem é que manda? É o Senhor Jeová. É Ele que tem nos ungido e nos capacitado para caminhar e chegar lá. Quando o diabo cantou vitória, bateu a vitória e disse, não, agora eu peguei, agora eles não levantam mais. Agora depois desse golpe, irmão Lindomar, eles não levantam, mas Deus não. Deus tinha tudo cronometrado, hora, momento, e Deus sabia como agir para livrar o povo. Deixa eu contar esse testemunho, porque é um sonho que o pastor Daniel teve no início, que nós começamos a atender. E ele disse, ele contou o sonho, e um dia eu não lembrei do sonho, ele até ficou bravo. Disse, não podia esquecer esse sonho quer dizer, espiritual. Eu digo, eu não lembro do sonho. Daí me contou de novo, aí eu memorizei. Ele sonhou no início, bem no início, quando as metralhadoras estavam cantando, o fogo pegando. Ele sonhou que ele estava caminhando com o pastor Febrônio e ele viu uma mulher super, hiper mal vestida, imunda, e muito machucada, super machucada, ferida. E no sonho ele entendeu que era a igreja, porque a mulher tipifica a igreja. Está entendendo? E daí, no sonho ele disse, mas acho que ela vive, né, pastor Febrônio? E aí, quando o pastor Febrônio normalmente concorda, ele fica quieto, né? E daí ele, como ficou quieto, né, e entendeu que ela viveria. Daí nós dizíamos, a igreja, a mulher está machucada, mas ela vive. E Deus tem dado graça para cada um de nós. O diabo tem se levantado, não é só aqui, não é só em Chapecó, em todo ao redor do mundo. O diabo se levanta contra a mulher, contra a noiva de Cristo, mas Deus, na hora certa, aplaca a força do inimigo, porque Ele é quem manda, Ele é o chefe. Como a Bíblia diz, Pedro diz que nós somos a nação santa, o povo eleito, o povo adquirido. Vós sois nação santa. O
povo eleito, o povo adquirido, comprado pelo sangue de Cristo. Então nós vamos vendo nos exemplos bíblicos, quando Deus aparece para Gideão, o menor da sua casa, e eles viviam num período que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Deixa eu conferir aqui. Israel. Pelos midianitas, e Deus chegou para Abraão e disse: Gideão, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas aí está alguém que não se encolhe, que não foge da batalha. Ali estava alguém que estava malhando trigo no lagar para livrar dos midianitas. Vamos colher rápido esse trigo aqui para livrar dos inimigos. E de repente ele malhando o trigo no lagar, ali escondidinho, chega o anjo e diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele disse: ora, o Senhor é comigo. Então por que nos sobreveio todo esse problema? O que é feito dos grandes milagres do nosso Deus, que nossos pais contaram? Vai nessa tua força, Gideão, e livrarás Israel dos midianitas. Mas eu ir na minha força, eu sou menor da casa do meu pai. Não sou um oficial, não sou um juiz, não sou um comandante. Vai na tua força. E Deus pega aquele pouquinho da força do homem e então ele pega aquilo como um todo, ele unge aquilo. É como nós temos hoje, nossos dias, para quem entende de automóvel, né? Eles vieram fazendo o motor 2.0, 2.4, né? Foi 3.0, né, irmão Marco? Daqui a pouco eles começaram a fazer 1.0 turbo. 3 pistão, que é o caso do meu carro. O que dá força? É a turbina. Mas vamos fazer agora um motor pequenininho, compacto, com 3 pistãozinhos só, 1.0, mas vamos botar uma turbina aí que vai andar mais que 1.6, vai puxar mais. Veja que as coisas naturais, elas apontam, mostram para as coisas espirituais, e assim Deus pegou um Gideão pequenininho que disse: mas ora, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Vai nessa tua força, você vai livrar Israel. E aí ele foi lá, e vocês sabem, ele fez o teste. Então eu vou colocar um velo aqui, que o orvalho esteja só no velo. Vamos ver se é Deus mesmo. Estava só no velo. Agora vamos fazer diferente. Agora eu quero que o orvalho esteja só ao redor. O velo eu quero seco. Que não é normal, né? Deixa um pano lá fora para você ver se não amanhece encharcado. Foi lá, orvalho ao redor e o pano sequinho. Deus é comigo. Vai nessa tua força. E aí, eu estava lendo ali para fazer as anotações. Ele foi e convocou o povo. Deus disse que é para nós ir. Vamos lá. Quem que quer ir junto? Ele disse que vai livrar nós dos midianitas. Vamos lá. E veio 22 mil mais 10, 32 mil. Que o povo estava cansado da opressão dos midianitas. E Deus disse para Gideão: Gideão, é muito. 32 mil? Não. É muito. Eu preciso só disso aqui de você. Ó. Eu preciso só da tua fé. Eu preciso só da tua obediência. Eu preciso só que você se renda a mim, que eu vou te colocar na glória. Eu preciso pouca coisa, mas essa pouca coisa vai ser ungida, vamos dizer assim, vai ter uma turbina ali que vai jogar pressão nisso e vai fazer funcionar. É muito, Gideão. Faz o seguinte, diga para os covardes, não quero covarde, só vai atrapalhar. Diga para os medrosos também, que pode voltar. É covarde, está com medo, tem medo, volta. Mas quando o Gideão disse assim, olha, como é que ele falou? Vamos ler aqui. Aos covardes e aos medrosos. Então ele disse, olha, os que são covardes, que são admitidos covardes, podem voltar. E os medrosos também podem voltar. Aí o covarde disse, não, eu não sou covarde, mas eu tenho medo, então eu vou voltar. Voltou 22 mil. Gideão ficou olhando aquele povo que cobria a colina. Mas ficou 10 ainda, né?
Estamos bem. Temos 10 ainda aqui, que não é covarde, que não é medroso. E assim Deus vai fazendo a seleção dele, a peneira vai pegando. Mas como diz o irmão Brana na mensagem, reconhecendo a mensagem e a hora, ele diz assim: haverá uma noiva feita do mesmo material da igreja primitiva. Haverá. Embora o mundo tenha se apodrecido religiosamente falando, mas Deus tem homens e mulheres que ainda têm o sensor, que é o Espírito Santo, que acusa, que mostra, que chama. Olha, você precisa viver melhor, você precisa dar um melhor testemunho, você não é igual a essa gente, você não anda com essa gente, você não entra nessas conversas, você não anda com essas amizades, porque nós somos a nação santa, o povo adquirido. Deus terá. A seleção vai pegando. E aí eu vou dizer, eu vou chegar ali porque eu sou bom. Coitado, já estava quebrado. Mas eu vou chegar lá porque o Deus de Moisés foi junto com Moisés. E o Deus de Moisés foi junto com Gideão. E ele tem estado junto com o seu povo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso, irmãos, é o que nos impulsiona. Isso é o que nos encoraja a passar mais um dia, passar mais uma semana, passar mais um mês, passar mais um ano, e daqui a pouco estamos lá em cima. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Aí, vocês conhecem a escritura, né? Gideão. Estamos com 10. Disse, não, Gideão, é muito ainda. Senhor, mas é muito. Por isso que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Leva o povo para beber. Leva o povo para beber. E aqueles que se ajoelhar no chão e se debruçar sobre a água para beber, separa para um lado. E aqueles que tomar a água, como um cão jogando água na boca e olhando para o lado, você separa para o outro. Gideão chegou para o pessoal. Pessoal, estão com sede? Vamos descer no ribeiro ali, todo mundo vai beber água. Quero todo mundo hidratado. E aí, os que se debruçavam, era a maioria. Vamos dizer assim, tinha 1000 aqui, 50 aqui. Gideão, vamos dizer assim, pensando, tomara que seja desse lado, né? Quando terminou a separação, 300 homens. Deus disse, é isso aí. Com 300 homens eu vou livrar Israel. Por quê? Eu preciso da tua obediência, eu preciso da tua rendição. Eu preciso realmente da tua fé. É com esses 300, mas como, Senhor? Se eles estão no vale como gafanhoto, vamos dizer, o Senhor vai botar nós para 300? Como vai ser? Gideão não questionou. Deus já deu orientação. Faz o seguinte, Gideão. Quando chegar lá, você toca a buzina e quebra o cântaro, e o povo faz a mesma coisa. Mas antes disso, Deus disse, você vai lá e dá uma escutadinha para ver o que eles estão falando no arraial dos midianitas. E aí um contou um sonho, eu não lembro agora em detalhes, mas daí o outro, isso aí é a espada de Gideão. Quer dizer, nós estamos, como diz o ditado nosso, frito em pouca banha. Estamos perdidos. Isso aí é a espada de Gideão, mas Gideão só está com 300. E quando chegou a certa hora da noite, Gideão disse para o povo, vocês olhem para mim, o que eu fizer, vocês fazem. E nós olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, nós faz. Por isso Paulo diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos, como diz a Bíblia, não
removeis os limites antigos colocados por vossos pais. A Bíblia ainda segue sendo a Bíblia. Deus ainda enviou um mensageiro. Deus ainda enviou um mensageiro e uma voz no rio Ohio que disse: como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu serás enviado como precursor da minha segunda vinda. Na 17ª pessoa, quando ele batizava, a luz desceu e Deus disse: eu te enviei como mensageiro. Com 7 anos de idade, ele passando por baixo daquela árvore, viu aquele vento, e dali saiu uma voz que disse: nunca fumes, nunca corrompa o teu corpo, porque quando tu fores mais velho, eu tenho uma obra para você. É trazer uma mensagem. Quer dizer, ligar os cabos soltos, trazer a palavra de Deus na totalidade, como foi nos dias de Pentecostes. Vamos fazer conforme eles fizeram. Somos perfeitos? Não. Mas pela graça de Deus, como disse a parábola do bom samaritano, toma 2 dinheiros, cuida deste homem, cuida bem, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu te pago. Cristo em vós, esperança de glória. E aí nós sabemos, né? Gideão tocou a buzina e quebrou o canto, e o povo fez a mesma coisa. Aquilo foi um estrondo só, imagina 300 fazendo ao mesmo tempo. E os midianitas que estavam dormindo se acordaram, é Gideão chegando, crendo no sonho, e cada um pegou a espada e a diabaiada se mataram entre si mesmo. Esse é o nosso Deus, que é o nosso absoluto, que enquanto Ele estiver conosco, nós iremos vencendo, vencendo, vencendo. Para finalizar, né? Temos tanta coisa, né? 7:12 ainda. Eu gosto de lembrar quando Israel estava subindo rumo à terra da promessa, Amaleque se coloca covardemente contra os israelitas e começou a pelejar. Nós não vamos fugir da peleja, porque o general está conosco. Ele vai nos guiar, Ele vai nos dirigir, Ele vai ungir isso, ungir aquilo, Ele vai nos fazer que faça aquilo que precisa ser feito, mas Ele vai agir através de nós. Não adianta achar que nós vamos ficar assim, não, Deus, Ele age através do seu povo. Uma vez foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Entende? O reino dos céus, como diz a Bíblia, desde os tempos de João Batista, faz violência pelo reino dos céus, e os que se esforçam se apoderam. Ah, está difícil. Que está difícil, mas nós vamos vencer. Nós temos que dizer: Senhor, me dê sabedoria como fazer isso. O que eu vou fazer nesse caso, Senhor? Como vai ser? Porque às vezes a gente pinta um quadro e ponha para Deus assinar. Não. Senhor, no caso de saúde, né? O Senhor pode, eu tenho certeza, me curar através da minha fé. Mas se o Senhor quer me curar através de algo que o Senhor mesmo fez, que a medicina foi dele, então o Senhor dirija. Então o Senhor me unja, o Senhor me guie no médico correto. Senhor, o Senhor pode me curar sem a cirurgia. Mas se eu tiver que passar pela cirurgia, então unja a mão do médico. E aí creia que você vai voltar bem para casa. Você vai voltar bem para casa. Deus, Ele age da maneira que Ele deseja agir. Aí Moisés, por certo, deu uma olhada no povo de Amaleque, né, dos amalequitas. Olhou aquela multidão. Eu dizia uma vez, eu tinha um ditado: se chorar resolver esse problema, eu ia sentar na pedra, pegar um lenço e me carcar chorar. Aqui está um lenço. Não resolve, né? Já pensou Moisés começar: Senhor Deus,
eu pedi para o Senhor vir conosco, mas olha aí agora, o que vamos fazer? Não tem como, olha o tamanho dos amalequitas aí em relação ao nosso exército. Não tem como, Senhor, e agora o Senhor não está conosco, o Senhor não disse que é conosco, e começa a se reclamar. Mas o Senhor não disse que é conosco, e agora olha aí, ó, não deixar nós passar e vão vir contra nós. Não. Ele simplesmente sabia o que ele tinha na mão. Chegou para Josué e disse: Josué, você reúne o povo aí e vai para a peleja. E eu estarei no cume do outeiro. E a vara de Deus vai estar na minha mão. Oh! Ninguém segura esse homem. Josué, você vai lá e eu vou subir no cume do outeiro. Mas a vara do Senhor vai estar na minha mão. E você vai. Assim a igreja tem que pegar junto com o pastor, todos no mesmo espírito. A vara de Deus na minha mão, a palavra de Deus na minha mão, e nós vamos contra o diabo. Josué, vai à peleja e eu vou estar intercedendo com a vara do Senhor na minha mão. E Moisés subiu o cume do outeiro, né? Com a vara do Senhor na mão. E quando levantava a mão, nós sabemos, Israel empurrava Amaleque. Quando Moisés, como a Bíblia diz que tinha as mãos pesadas, já era velho, baixava a mão, ele olhava lá do cume, Amaleque começava a empurrar Israel, Israel começava a recuar. Ah, irmãos, Deus tem homens e mulheres que vão sustentar essa mensagem até o dia final. Deus não perdeu o controle, quem manda é o chefe. Ele não estava sozinho, veja que ele nem mencionou em Arão e Hur, ele disse: eu vou estar no cume do monte e a vara do Senhor na minha mão. Mas ali ele tinha 2 auxiliares que eram fiel, e eles olharam: oh, Moisés está cansado, pega uma pedra lá, Hur, pega lá, bota ali, senta aqui, Moisés. Agora nós vamos segurar a tua mão o dia inteiro aqui. E ele ficou o dia inteiro com as mãos levantadas, com a vara de Deus na mão. E Josué foi empurrando, empurrando, empurrando Amaleque e venceu a batalha. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso absoluto. Esse é o nosso absoluto que está conosco, que tem estado e mantido cada um de nós, que nos dará livre entrada na glória. Em determinado momento, Moisés, encarregado daqueles 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, né? Como disse Deus, obstinado, né? Difícil de lidar. Moisés estava cansado, né? Deus disse: Moisés, você está cansadinho, tá? Então me traz 70 homens príncipes de lá, do povo. Para que, Senhor, 70? Tem que ser tudo eu? Não, mas não se preocupe, que eu vou tirar do espírito que está em você e vou repartir sobre os 70 homens. Estão vendo o que é o absoluto? Traz 70 homens que eu vou tirar do espírito que está em ti e vou colocar sobre esses 70, e eles vão te ajudar a levar a carga. Isso foi 70 Moisésinho com mais um Moisés. Aí eles resolviam as questões menores e Moisés resolvia as mais graves. Como do espírito de Moisés? Do espírito de Cristo que estava em Moisés. Não é nada nosso. Esse é o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vale a pena, né? Vale a pena, como tem aquele hino que eu não sei se o irmão Domar sabe, vale a pena ser um crente para Deus obediente e fiel até o fim. Só em saber que nós fazemos parte do povo de Deus, que temos a promessa e que Deus irá
concluir a obra através de nós, isso é algo que nos coloca em verdadeiro agradecimento. Quando eu subi no púlpito, eu lembrando essa escritura, o que nós faz? Agradece a Deus. Senhor, obrigado. Aonde nós estaria? Por isso disse Davi no Salmo: ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele já teria nos engolido vivo. O diabo, o prazer dele era ver cada um de nós destruído. O prazer dele é levar a pessoa à loucura, à corda. Mas nós não vamos à corda, nós vamos aos pés do nosso absoluto. Por isso disse Davi: o laço quebrou. O laço de Satanás quebrou e nós escapamos, e o nosso socorro está em o nome do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Agradeça a Deus esse momento da tua maneira. Vamos ficar de pé. Agradeça a Deus. Senhor, diga comigo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, e o laço do inimigo tem quebrado, e nós escapamos, e o nosso socorro está no teu nome, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, entrarei nas ruas de ouro da Nova Jerusalém e poderei ouvir o bem-vindo do Senhor. E poderemos olhar para a face daquele que nos amou. Poderemos contemplar a face daquele que foi crucificado por nós. Poderemos contemplar a marca em suas mãos e nos seus pés e dizer: Senhor, é realidade aquilo que eu cria, o Senhor foi morto por mim. E Ele dirá: não chores mais, tudo tem se passado, não se preocupe mais, não haverá mais separação, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Não chores mais. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse domingo de Páscoa, quando o Senhor ressuscitou dos mortos, e podemos cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Senhor, a cada semana temos os nossos enfrentamentos, mas o Senhor estando conosco, Senhor, sempre venceremos. E um dia, Senhor, guardaremos a espada no feixe da eternidade e diremos: adeus, mundo, nunca mais tristeza, nunca mais decepção, nunca mais morte, porque as coisas velhas são passadas, como disse Jesus, e eis que tudo se fez novo. Agora leva teu povo em paz, Senhor, guardado. Que a bênção do Espírito Santo seja com cada um do nosso povo. Que o Espírito Santo livre cada um, Senhor, das amarras de Satanás. E que possamos ir de vitória em vitória até chegar na glória, Pai. Dá uma boa semana a todos e que o Espírito Santo seja a proteção de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.